Olá, preciosas! Meu nome é Paula e eu estou gravando esse devocional para a MCM, Mulheres Cristãs em Missão, da Primeira Igreja Batista de Uberaba. E o tema de hoje é: quem canta seus males espanta. Será? Muitas pessoas pensam que quem criou a música foi o homem, mas Deus mostra através da própria Bíblia que foi Ele mesmo quem criou a música antes mesmo de criar o homem. Em Gênesis 1:3, a gente vê o poder da palavra e do som que sai da boca de Deus, quando ele disse: haja luz e houve luz. E em Jó 38, a partir do verso 4, Deus pergunta para Jó onde ele estava quando ele criou o mundo e cita várias partes da criação. Mas quando chega no verso 7, diz sobre as estrelas matutinas que juntas cantavam e todos os anjos regozijavam. Se na criação, antes mesmo do homem existir, as estrelas cantavam, significa que já havia música no céu antes de existir na terra. Quando lemos Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que Deus criou as estrelas no quarto dia. No quinto dia, Deus criou os pássaros com seus maravilhosos cantos e foi no sexto dia que Deus criou o homem. A primeira citação de música na Bíblia é em Gênesis 4:21, que foi um dos descendentes de Caim que criou os primeiros instrumentos musicais. Mas nós sabemos que tudo era perfeito até sofrer as consequências resultantes do pecado do homem provocado por Satanás. A partir daí, a música tornou-se decaída, misturada, de acordo com os sentimentos do homem, que é capaz de amar e odiar quase ao mesmo tempo. Aqui em Ezequiel 28, a partir do versículo 13, eu vou ler só o versículo 13. Vocês veem que envolve Satanás ali, antes da queda. Olha só o que diz: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E olha só essa parte B. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros, que são instrumentos musicais, estava em ti no dia em que foste criado. Foram preparados, ou seja, a gente vê que Deus criou os instrumentos para ele era músico. E em Isaías 14 descreve a queda de Satanás, e especificamente no versículo 11 diz: a sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas harpas. Sua cama é de larvas e sua coberta de vermes. Então aqui a gente consegue entender que após a queda, Satanás não perdeu a capacidade de fazer música. E, o que é óbvio, essas músicas não são mais louvores a Deus. Pois o principal objetivo de Satanás é fazer com que Deus perca lugar de prioridade na nossa vida. E a música, dependendo dela, tem um papel muito perigoso. Ela consegue desviar a nossa atenção das coisas de Deus. E Jesus disse em Mateus 12, no versículo 30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E voltando em Isaías 14, no verso 5, diz que o Senhor quebrou a vara dos ímpios. Isso significa que Deus aniquila toda adoração contrária. A música não foi criada apenas para o entretenimento humano, mas para propósitos sobrenaturais. Então aquilo que não nos aproxima de Deus, automaticamente nos afasta dele. Em 1 Samuel 16:23, Davi toca a harpa e o espírito maligno sai de Saul. Em 2 Reis 3:15, um músico toca e vem sobre Eliseu a mão do Senhor. Esses versículos nos mostram que o que ministra é o espírito que está na pessoa que compôs. Apenas uma música tocada de acordo com o espírito de quem estava tocando manifestou poderes no mundo espiritual de expulsar, mas também de atrair espíritos. Por isso, devemos tomar cuidado com músicas com letras que parecem inofensivas, pois o que ministra é a melodia. A questão é que espírito está com quem compôs, qual que foi a inspiração e o que está sendo cantado. A Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece a árvore, porque de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada, ou é uma ou é outra. A música tem um poder enorme de tocar a alma, mexer com as nossas emoções, ativar a nossa fé, mover o mundo espiritual. E não é à toa que o mundo investe muito dinheiro na música. Só em 2009, a indústria fonográfica obteve um lucro de 168 bilhões de dólares. Se o mundo investe tanto assim em música e nós sabemos quem é o príncipe deste mundo, nós não podemos banalizar o poder que a música tem. Um estudo feito em uma escola de medicina nos Estados Unidos em 2014 diz que o consumo excessivo de álcool por jovens está ligado à menção de bebidas em músicas.
E não precisa mencionar de forma explícita. Tem músicas que, ao serem ouvidas, ao serem cantadas, faz a pessoa sentir vontade de pecar. Fora que existem pessoas presas à depressão, não são todos os casos, mas existem casos de pessoas que estão presas à depressão, não descobrem a fonte, mas a fonte é porque espíritos estão sendo liberados através de canções que elas escutam e que elas cantam. Enfim, muitos espíritos são liberados através de músicas. E quantos artistas famosíssimos morreram de forma trágica por conta disso? Quantos artistas se suicidaram? E voltando em Ezequiel 28, olha só o que a Bíblia diz sobre o comércio injusto de Satanás. No versículo 16, a parte A diz o seguinte: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. E também na parte A, só que do verso 18 diz: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Gente, olha isso. Você tem noção disso? Do poder que esse comércio injusto tem na vida de quem dá legalidade? E agora, você sabendo que a música tem poder de mexer com as suas emoções, a quem você quer entregar as suas emoções? Qual espírito você quer atrair? Aquele que de fato espanta os males ou que só traz maldição para a sua vida, tornando esse ditado popular falso? Para finalizar, quero deixar 2 versículos. Salmo 156. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E Deuteronômio 10, 21. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Quer espantar os males através do seu canto? Tenha um canto correto em seus lábios, pois foi para isso que Deus nos fez. Louvá-lo. Deus abençoe.